Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe seu gostei e comente o que achou do livro. Como se devem medir as forças de todos os principados? Convém fazer, ao se examinarem as qualidades destes principados, uma outra consideração. Se um príncipe possui tanta força em seu estado, que se possa manter por si mesmo em caso de necessidade, ou se precisa do auxílio de terceiros. Para bem esclarecer esta parte, direi que julgo capazes de se manter por si os príncipes que podem, em vista de ter abundância de homens ou de dinheiro, formar um exército forte e fazer frente a qualquer assaltante, e que também julgo terem sempre necessidade de outrem os que não podem enfrentar o inimigo em campo aberto, precisando refugiar-se por detrás dos muros da cidade para poder defendê-la. Já se falou do primeiro caso, e mais adiante ajuntaremos o que é necessário. No segundo caso, não se pode fazer mais do que exortar esses príncipes a fortificar e municiar o próprio Estado sem se preocupar com o resto. E quem estiver bem fortificado e se tenha conduzido com relação aos governados como acima se expôs, e se falará ainda, sempre será atacado com hesitação. Os homens são sempre contrários aos empreendimentos em que existe dificuldade, e não se pode ver facilidade no assalto a quem possui um estado forte e não é odiado pelo povo. As cidades da Alemanha são extremamente livres, têm pouco território e obedecem ao imperador quando querem, e não temem nem a ele nem a qualquer outro poderoso que lhes esteja ao redor, pois estão fortificadas de forma que obriga a refletir em que expugná-las deve ser tarefa aborrecida e difícil. Todas possuem ao redor valas e muros adequados, possuem boa artilharia e têm sempre nos celeiros públicos o que comer e beber, e combustível para um ano. Além disso, para que a plebe nunca sofra fome, tem sempre em comum, por um ano, trabalho para lidar naquelas atividades que sejam o nervo e a vida da cidade e indústrias das quais a plebe se sustente. Mais ainda, estimam grandemente os exercícios militares que são regidos por boas leis. Assim, um príncipe que tenha uma cidade forte e não se torne odiado não pode ser atacado e, mesmo que o fosse, o atacante regressaria de cabeça baixa. Porque as coisas do mundo são assim tão variadas que seria impossível que alguém permanecesse ociosamente um ano a assediá-lo. Há quem replicasse que, se o povo tem suas propriedades fora da cidade e as visse arder, não haveria paciência capaz de resistir e que o longo assédio e o próprio egoísmo dos súditos fariam com que se esquecessem do príncipe. Responderia eu que um príncipe corajoso e forte superará sempre todas aquelas dificuldades, ora dando aos súditos a esperança de que o mal não se prolongará, ora incutindo-lhes o temor da crueldade do inimigo, e assegurando-se com destreza dos que lhe parecem muito temerários. Além disso, é razoável considerar que o inimigo deverá incendiar e arruinar o país logo depois de sua chegada, quando o ânimo do povo está ainda aquecido e decidido à defesa. Por isso, o príncipe deve ter tanto menos dúvida, porque depois de alguns dias os ânimos se arrefecem, os danos já são uma realidade e não há mais remédio. Então o povo vem unir-se mais ao príncipe, parecendo-lhe que este lhe deve uma obrigação, pois arderam as casas e arruinaram-se as propriedades em benefício dele. E a natureza dos homens faz com que se obriguem tanto pelos benefícios feitos como pelos recebidos. Em conclusão, considerando-se bem tudo, não será difícil a um príncipe prudente assegurar-se do seu povo durante um cerco, quer antes, quer depois deste, uma vez que não lhe faltem víveres nem meios de defesa.
Os principados eclesiásticos. Resta-nos somente agora falar dos principados eclesiásticos. Diante destes surge toda sorte de dificuldades antes de que se possuam, porque são conquistados pelo mérito ou por fortuna. Mantém-se, porém, sem qualquer dos dois, porque são sustentados pela rotina da religião. As suas instituições tornam-se tão fortes e de tal natureza que sustentam os seus príncipes no poder, vivam e procedam eles como bem entenderem. Só estes possuem estados e não os defendem. Só estes possuem súditos que não governam. E os seus estados, apesar de indefesos, não lhes são arrebatados. Os súditos, embora não sejam governados, não cuidam de alijar o príncipe nem o podem fazer. Somente esses principados, portanto, são por natureza seguros e felizes. E sendo eles regidos por poderes superiores, aos quais a razão humana não atinge, deixarei de falar a respeito. Estabelecidos e mantidos por Deus, tais estados seria de homem presunçoso e temerário agir de outra forma. Contudo, se alguém me perguntasse dos motivos por que a Igreja alcançou tanta grandeza no poder temporal, diria que, antes de Alexandre, os potentados italianos, e não somente potentados, mas qualquer barão ou senhor, apesar de insignificante, pouca importância davam ao poder temporal da Igreja. E agora até um rei da França o receia e foi expulso da Itália pelo Papa, que conseguiu ainda arruinar os venezianos, o que, apesar de conhecido, não é inoportuno relembrar. Antes que Carlos, rei da França, invadisse a Itália, esta província estava sob o império do Papa, venezianos, rei de Nápoles, duque de Milão e florentinos. Estes governos deviam ter dois cuidados principais. Que o estrangeiro não entrasse na Itália com tropas. Outro, que nenhum deles estendesse os seus domínios. Aqueles que mais se deviam vigiar eram o Papa e os venezianos. E para deter a estes era necessária a união de todos os outros, como aconteceu na defesa de Ferrara. E para pôr em xeque o poder do Papa, haveriam de servir os barões de Roma, os quais, por estarem divididos em duas facções, Orsini e Colonna, viviam em constante disputa e, estando sempre de armas na mão, aos olhos do próprio pontífice tornavam o papado fraco e inseguro. E se bem que às vezes surgisse um papa animoso como foi Xisto, a sua fortuna e o seu saber não bastavam para livrá-lo dessa dificuldade. A brevidade dos pontificados é a razão disso, pois nos 10 anos que, em média, um papa reinava, conseguia, embora à custa de grande trabalho, rebaixar uma das facções. Não obstante, se um deles havia conseguido quase que extinguir os Colonna, por exemplo, seguia-se um outro papa, inimigo dos Orsini, que favorecia a volta dos Colonna, e não tinha tempo também de destruir os Orsini. Por isso, o poder temporal do papa foi pouco estimado na Itália. Surgiu depois Alexandre VI, o qual, de todos os pontífices que já existiram, demonstrou como um papa se podia fazer valer pelo dinheiro e pela força e, valendo-se do duque Valentino como instrumento, quando da vinda dos franceses, fez tudo quanto já referi acima a respeito da ação do duque. E apesar do seu intento não ser o de tornar a Igreja poderosa, o duque tudo quanto realizou foi pela grandeza desta, a qual, depois da morte de Alexandre, e morto também o duque, foi a herdeira dos trabalhos que este realizara. Veio depois o Papa Júlio e encontrou a Igreja forte na posse de toda a Romanha, sendo que, pelas investidas de Alexandre, haviam sido extintos os barões de Roma e anuladas as facções referidas. Encontrou ainda o caminho aberto para acumular dinheiro, o que nunca fora feito antes de Alexandre. Júlio não só prosseguiu em tais trabalhos, como ainda os acresceu, e pensou em conquistar Bolonha,
liquidar os venezianos e expulsar os franceses da Itália. Alcançou êxito em todas essas empresas e é tão mais digno de louvor quando se sabe que fez tudo isso com a preocupação de engrandecer a Igreja e não um determinado indivíduo. Manteve ainda os dois partidos, dos Orsini e dos Colonna, nas mesmas condições em que os encontrou, e apesar de que entre eles houvesse alguns chefes capazes de provocar alterações, nada fizeram. Duas coisas os mantiveram inativos: o poder da Igreja, que os abatia, e o fato de não terem eles partidários no Sacro Colégio, pois os cardeais são origem dos tumultos entre as facções. Não haverá paz entre estas se tiverem cardeais, porque estes, tanto em Roma como fora da cidade, fomentam os partidos e os barões são forçados a defendê-los. Assim, da ambição dos prelados, nascem as discórdias e os tumultos entre os barões. Sua Santidade, o Papa Leão, encontrou, pois, o pontificado poderosíssimo, e espera-se que, se alguns tornaram o papado poderoso pelas armas, o atual pontífice, pela sua bondade e inúmeras outras virtudes, o torne ainda mais forte e venerado. Dos gêneros de milícia e dos soldados mercenários. Tendo eu falado com pormenor de todas as causas da boa ou má sorte dos principados e considerado as causas de sua boa ou má sorte, demonstrando os meios por que se puderam conquistar e manter, resta-me agora falar a respeito dos meios ofensivos e defensivos que neles se podem achar necessários. Dissemos antes que é necessário a um príncipe estabelecer sólidos fundamentos, sem isso é certa a sua ruína. E as principais bases que os estados têm, sejam novos, velhos ou mistos, são boas leis e boas normas. E como não podem existir boas leis onde não há armas boas, e onde há boas armas convém que existam boas leis, irei me referir apenas às armas. Direi, pois, que as forças com que um príncipe mantém o seu estado são próprias ou mercenárias, auxiliares ou mistas. As mercenárias e auxiliares são inúteis e perigosas. Se alguém tiver o seu estado apoiado em tal classe de forças, não estará nunca seguro. Não são unidas aos príncipes, são ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, insolentes para com os amigos, mas covardes perante os inimigos, não temem a Deus, nem dão fé aos homens, e o príncipe só adia a própria ruína na medida em que adia o ataque. Assim, o Estado é espoliado por elas na paz e, na guerra, pelos inimigos. A razão disso é que não tem outro amor nem outra força que as mantenha em campo, senão uma pequena paga, o que não basta para fazer com que queiram morrer por ti. Querem muito ser teus soldados enquanto não fazes a guerra, mas se esta vier, fogem ou se despedem. Não me será muito difícil explicá-lo, pois a atual ruína da Itália não é causada por outra coisa senão por isso, que durante muitos anos esteve apoiada em armas mercenárias. Estas chegaram a fazer algo em benefício de alguns, e pareciam valorosas quando combatiam umas às outras, mas, chegado o estrangeiro, logo mostraram o que eram. Facílimo foi, por isso, a Carlos, rei da França, conquistar a giz a Itália inteira. Dizia a verdade quem dizia que a culpa toda era nossa, mas não a que pensava, e sim a de que foram causa os erros expostos acima. E como eram culpados os príncipes, foram eles que sofreram a pena. Quero, contudo, demonstrar mais claramente a má qualidade destas tropas.
Os capitães mercenários ou são grandes militares ou não são nada. Se o forem, não te poderás fiar neles, porque aspirarão sempre à própria glória, ou abatendo a ti, que és o seu patrão, ou oprimindo a outrem contra a tua vontade. Se não forem grandes capitães, irão te arruinar por isso mesmo. E se alguém responder que, mercenário ou não, quem estiver com a força agirá sempre da mesma forma, replicarei que as tropas devem ser usadas por um príncipe ou por uma república. O príncipe em pessoa é quem deve constituir-se capitão. A república deve mandar para esse posto um de seus cidadãos e, quando for infeliz na escolha, deve logo substituí-lo. E se revelar um homem de valor no seu posto, deve a república assegurar-se mediante leis contra o capitão, para que não exorbite ele das suas funções. A experiência ensina que os príncipes, agindo por si mesmos, e as repúblicas armadas alcançam grandes progressos, ao passo que as armas mercenárias só causam danos. Mais dificilmente um cidadão de uma república que tenha tropa própria alcança o poder absoluto do que no caso da república apoiada em tropa mercenária. Roma e Esparta estiveram durante muitos séculos armadas e livres. Os suíços são armadíssimos e libérrimos. Exemplo das forças mercenárias antigas são os cartagineses, que quase foram abatidos pelos seus mercenários quando terminou a primeira guerra com os romanos, conquanto os exércitos cartagineses tivessem por chefes cidadãos de Cartago. Filipe da Macedônia foi feito pelos tebanos capitão da sua gente depois da morte de Epaminondas, e depois da vitória tirou-lhes a liberdade. Os milaneses, morto o duque Filipe, assalariaram Francesco Sforza para que atacasse os venezianos, e vencido o inimigo em Caravaggio, Sforza juntou-se aos inimigos para oprimir os milaneses, seus patrões. Já Múzio Sforza, seu pai, servindo a rainha Joana de Nápoles, deixou-a em certo momento sem exército. Para não perder o reino, foi ela obrigada a lançar-se aos braços do rei de Aragão, e se os venezianos e florentinos, pelo contrário, alargaram seu império com tropas mercenárias, seus capitães não se tornaram príncipes, e se os defenderam sempre tem-se que os florentinos, neste caso, foram favorecidos pela sorte, pois dos capitães de valor a quem podiam temer, alguns não venceram, outros tiveram de lutar contra rivais, outros ainda dirigiram a ambição em outros rumos. O que não venceu foi Giovanni Alcucci, do qual, por não ter vencido, não se pôde conhecer a fidelidade, mas ninguém deixará de reconhecer que, se vencesse, os florentinos estariam à sua mercê. Sforza teve sempre contra si os partidários de Braccio, vigiando-se eles mutuamente. Francesco voltou sua ambição para a Lombardia, Braccio contra a Igreja e o reino de Nápoles. Vejamos, porém, o que aconteceu há pouco tempo. Os florentinos fizeram Paulo Vitelli seu capitão, homem muito prudente e que, de simples particular, alcançara a altíssima reputação. Se este conquistasse Pisa, não haverá quem negue que ele teria oprimido os florentinos, porque, se tivesse ficado servindo aos seus inimigos, aqueles não teriam remédio contra isso, e se o mantivessem, teriam de obedecer-lhe. Se considerarmos os progressos dos venezianos, veremos que operaram segura e gloriosamente, enquanto eles mesmos fizeram a guerra, o que se deu antes da sua atenção voltar-se para as conquistas em terra firme. Aí, com o auxílio dos gentis homens e com a plebe armada, operaram valorosamente, mas, quando começaram a combater em terra, deixaram essa excelente regra e seguiram os costumes de guerra da Itália. E no princípio de sua ação em terra, por não terem muito estado e por terem grande reputação, não tinham muito que temer de seus capitães. Ampliando os seus domínios sob a direção de Carmignola, tiveram a prova desse erro, pois que, tendo-o como grande capitão,
quando venceram sob o seu comando o Duque de Milão, e vendo depois que estava arrefecendo nas coisas de guerra, julgaram que sob o seu comando não mais poderiam ter vitórias, pois lhe faltava a vontade de vencer. E como não pudessem dispensá-lo para não perder o que haviam conquistado, tiveram de matá-lo para assegurar-se contra ele. Tiveram depois por capitães Bartolomeu de Bérgamo, Roberto de Sanseverino, conde de Pitiliano e outros que tais. Quanto a estes só tinham que temer as suas derrotas, não suas conquistas, como aconteceu depois em Vailá, onde em um só dia perderam o que em 800 anos, à custa de tantos trabalhos, haviam conquistado. Essas tropas dão apenas lentas, tardias e precárias conquistas, mas rápidas e espantosas perdas. E como citei estes exemplos da Itália, que foi governada há muitos anos com armas mercenárias, continuarei a discutir o assunto sob um aspecto mais geral, a fim de que, conhecendo-se as suas origens e o seu desenvolvimento, seja possível corrigir melhor o erro de usar essas tropas. Deveis saber então que, começando nestes últimos tempos o império a ser repelido da Itália, e tendo o Papa maior autoridade no poder temporal, o país foi retalhado em mais estados, porque muitas das maiores cidades tomaram armas contra a nobreza que as tinha subjugado, ajudada pelo imperador. Ao passo que a Igreja favorecia as cidades para aumentar o seu poder temporal. Assim, em muitas cidades, simples particulares se tornaram príncipes. O resultado é que, tendo a Itália ficado quase toda em poder da Igreja e de algumas repúblicas, e os padres e os cidadãos destas, não estando habituados a manejar armas, começaram a aliciar mercenários estrangeiros para o serviço militar. O primeiro que granjeou fama no comando dessa espécie de tropa foi Alberico da Conio, romagnolo. Braccio e Sforza, que em seus tempos foram árbitros da Itália, foram saídos como muitos da escola daquele. Depois vieram todos os outros que têm comandado estas milícias até nossos tempos. E, como consequência disso, a Itália foi invadida por Carlos, depredada por Luís, atacada por Fernando e infamada pelos suíços. A primeira coisa que fizeram os condottieri foi procurar anular a importância da infantaria para realçar a importância própria. Agiram assim porque, não tendo estado próprio e dependendo sempre da sua profissão, se tivessem pouca infantaria não conseguiriam fama e, se muita, não poderiam sustentá-la. Reduziram-se, portanto, quase exclusivamente à cavalaria, pois, com pequeno número de cavaleiros, achavam apoio e honras sem grandes encargos. Isso chegou a tal ponto que, num exército de 20.000 homens, não havia 2.000 infantes. Empregavam ademais os capitães todos os meios para afastar de si e dos soldados o medo e o trabalho, poupando-se nos combates e fazendo-se prender uns aos outros sem resgate. Não atacavam as cidades de noite, e os que defendiam as cidades não atacavam os sitiantes, e nem queriam combater no inverno. Tudo isso lhes era permitido pelo seu código militar que, como se disse, tinha o objetivo de evitar trabalhos e perigos. E assim escravizaram e infamaram a Itália.